Esse vídeo é diferente do primeiro e vai conter críticas. Bem, esse vídeo vai ser para falar sobre a escravidão em que o brasileiro vive e como ele aceita e não faz nada. E também como a educação, em vez de lhe ajudar, lhe atrapalha. Vamos falar primeiro sobre a escravidão do trabalho das 6 da manhã às 8 da noite em que o brasileiro vive. Esse tipo de trabalho é contra qualquer lógica de saúde humana existente, mas o brasileiro simplesmente aceita sem falar nada, sem questionar, sem dizer nada. Aceitar isso de fato é um problema lógico, mas o brasileiro nem sabe o que é lógica e, quando sabe, não usa. Aceitar isso é uma burrice de outro nível, mas não podemos só julgar o brasileiro e julgar quem também está no comando, se é que eu posso falar assim. Essa merda de trabalho de segunda a sexta, das 6 às 8, é simplesmente o motivo que corrói o cérebro do brasileiro. A escola, que era para preparar o brasileiro, mais atrapalha ele do que de fato ajuda. Aprender certas matérias é inútil, e todos nós sabemos que é, mas nos obrigam a pegar o papel e a caneta e escrever textos inúteis. Eles nem vão ler o que você escreveu, mas ainda temos que fazer isso, por mais que a maioria nem ligue para o que está escrito ou foi escrito. Digo, os alunos não ligam para o que está escrito. Bem, contando com a parte de eles não ligarem para o que está escrito, também vem o tópico de que aprender é para ser de graça. Mas se você não paga uma escola, sua educação é praticamente nula. Lógico que existem alunos que são bons, eu digo alunos acima da média, mas a escola desperdiça esse tipo de gente. Isso é patético. A lógica vem decaindo e todos nós sabemos. O QI do brasileiro médio é 83 pontos de QI. A média global é 85. Nós estamos abaixo da média global. Mostrar como a educação é fraca e ineficiente é algo bem fácil. Basta olhar as notas da maioria dos alunos. Mas eu sou contra qualquer tipo de prova. Provar para pessoas que a minha nota é maior que a sua não me faz mais inteligente do que você. Notas e provas não prova o quão capaz você é. Mas, saindo desse tópico agora, vamos falar sobre a rotina. Sair às 6 da manhã, voltar às 8 da noite, dormir, acordar e fazer isso todo dia é um loop infinito. Só para quando é sábado e olhe lá. Sei o quão difícil é arrumar um emprego por comentário de pessoas no meu convívio. Mas receber o mínimo pelo seu esforço máximo não faz sentido. Tem gente que nem sabe o porquê é chamado de salário mínimo. O seu nome deriva do fato de ser o valor mínimo que garante que um cidadão possa sobreviver. Vejam que eu disse sobreviver e não viver. É o menor valor pago a um trabalhador pelo seu serviço executado durante um mês. Mas esse não é de fato um problema. Bem, é um problema, mas não o principal. Em outros países tem salário mínimo, mas a nossa moeda está tão fraca que nem com o mínimo para sobreviver conseguimos sobreviver. Contas altas, valor para comida alto, simplesmente é inviável esse valor ser pago. Esse valor, eu digo, o valor do salário mínimo ser pago, o salário mínimo atual é 1.412, no momento em que eu estou gravando. Não tem como você comprar sua refeição do mês ou uma compra do mês para o mês inteiro, pelo fato de que você paga a conta, paga a internet. Se você não pagar a internet, você não tem mais como praticamente viver. Você não se comunica com o seu trabalho, você simplesmente vira um estranho na sociedade atual. E sem contar que você também paga para viver. Impostos é feito para pagar para viver. Ter um carro novo de fábrica é quase impossível e com o menor preço. O carro novo de fábrica com o menor preço é quase impossível de se ter com salário mínimo. O mais barato atualmente, no momento em que eu gravo, é o Fiat Mobi versão Like. Fiat Mobi versão Like, que custa R$ 71.990.
Isso é inviável. E olhe que nem é um carro bom de verdade. O preço da manutenção não ajuda quem quer ter um bom carro. Entre aspas, um bom carro. Mas tem certos brasileiros que nem ligam para a merda que ele tá. Não importa o quão ruim tá, ele não diz nada. Mas, se eu olhar só por esse lado, eu não vou ter um conceito crítico. Então, eu paro e penso. Se já é quase impossível viver com um salário mínimo, como eu, trabalhador, vou protestar se eu preciso comer? Se eu perder meu emprego, como eu garanto que eu tenho comida na mesa esse mês? É um loop sem chances de saída. Se não mudar, vamos morrer por motivos A ou B. É muito provável, é muito improvável, na verdade, você ter lazer hoje em dia. Pensa qual foi a última vez que tu jogou no teu console, se é que tu tem um, ou se é que tu ainda joga. O nosso poder de compra é muito baixo mesmo. É tão raro ter um console da geração atual que aproximadamente 15% dos brasileiros tem um console da geração atual. Isso é um número baixo. Mas o console mais famoso do Brasil, o mais popular, o mais famoso, é o PlayStation 2. Atualmente ainda tem gente que tem um PlayStation 2 e não deixou de ser um console ruim. Pelo contrário, ainda é muito bom. O mais barato que eu encontrei em pesquisas, no Mercado Livre, eu entrei, pesquisei, estava custando R$591. Eu não sei se ainda está lá, não posso garantir que esteja lá. Mas o mais barato realmente, de fato, foi R$591. Isso representa 41% do salário do brasileiro. Um fator que devemos comentar também é como a educação nas escolas públicas é terrível. Até porque, é público. A lógica da maioria dos estudantes é, se tá ruim, deixa piorar. Não tem sentido na cabeça deles que deixar piorar é mudar a vida deles para pior. Quantas vezes nós ouvimos os professores dizendo que eles precisam estudar? Mas não, eles não estudam. Devemos comentar também o fato de que respeito, higiene, respeito tanto dos professores quanto dos alunos, mais dos alunos, lógico, falta de dedicação e também a falta de conhecimento nas escolas estão muito baixo. A falta de conhecimento é alta. A educação, respeito é baixo. Os professores tentam ao máximo respeitar seus alunos. Tem uns que de fato nem tentam respeitar, apenas pegue seu papel, na verdade pegue seu caderno, sua caneta e copie essas 3 páginas de texto. Mas, por sorte, eu nunca tive um professor assim. Pelo menos eu. Mas a parte da educação, que era para vir de casa, nem em casa recebe. E tudo isso é uma piada. Resta a nós, das novas gerações, a mudar isso. Mas nem quem vive na merda se importa. Quando eu penso que eles podem pensar em sair da merda, pensando um pouco, lógico, eles nos dizem, por que pensar? Pensar cansa? O fato de nós ouvirmos isso nos fez perder as esperanças em pessoas assim. E só nos restou o caminho de publicar vídeos e sair disso. Críticas são boas de ouvir, se forem bem construídas, lógico. Comentários que nos possam dar ideias futuras para vídeos vai nos ajudar. Temos planos para falar como as redes sociais deixaram as pessoas alienadas. Isso é algo que a gente consegue ver, só que a gente quer dar uma pesquisada a mais e falar do nosso jeito. Falar como o Twitter é um lugar terrível, tóxico, e não fazem nada para mudar aquilo. Falar sobre outras coisas também, tipo jogos. Porque também a gente não quer só ficar criticando. Queremos nos divertir, queremos falar sobre coisas, etc. Sair mais da rotina. Mas o vídeo está chegando ao fim, não temos muito tempo para falar. Na verdade, eu não tenho muito tempo para falar. Então, um aviso prévio que, bem provável, na última semana do mês, vamos postar mais vídeos sobre nós. Um vídeo de 5 minutos ou 6, tentando falar sobre nós, explicando
o que somos, o que pregamos, o que seguimos, religiões. Bem, vai chegar este momento e vamos falar. Ficar só na crítica não é algo bom. Então, até lá.